E aí, querido amigo, querida amiga, nos encontramos mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor. Obrigado por sua interação conosco, por ser esse colaborador e essa colaboradora, missionária de Jesus, quando compartilha esse vídeo. Continue compartilhando, assim a palavra de Deus vai chegar a mais corações. Obrigado de todo o coração. Vamos juntos à ressurreição dos filhos de Deus. Querido amigo, querida amiga, eu quero dizer para você que nós somos pecadores e o salário do pecado é a morte. Mas graças a Jesus Cristo, nós temos o dom da vida eterna, gratuitamente, por causa do que Ele fez. Ele é o nosso substituto, tomou o nosso lugar e assumiu sobre si o golpe terrível da morte. Não essa que nós conhecemos, mas dos efeitos terríveis da segunda morte sobre si, penalidade essa que era devida a mim e a você. E por causa dele, pelo que ele fez, hoje nós podemos sair lesos e perdoados, podermos sonhar com a vida eterna. A Bíblia diz que Moisés foi ressuscitado. É a primeira ressurreição de um pecador registrado na Bíblia. Enoque e Elias foram para os céus sem experimentar a morte. Moisés morreu e foi ressuscitado. Você se lembra que ele foi para o céu porque nós vemos lá em Lucas que quando Jesus foi transfigurado, apareceu diante dele Elias e Moisés para lhe fortalecer. Você se lembra que esse é um relato lá no Novo Testamento. Então Moisés foi o primeiro pecador que foi ressuscitado. Ele se torna um exemplo da salvação pela graça por meio da fé. Alguém que não merecia, mas foi ressuscitado. Mas você percebe a vida de fidelidade de Moisés, de consagração, uma vida de confiança, uma vida de amizade com Deus. E por conta disso, isso o habilitou a confiar na misericórdia, na bondade de Deus, que mesmo ele sendo merecedor da morte eterna, ele seria salvo. E essa atitude, esse relacionamento próximo fez toda a diferença para o servo de Deus. Deixa eu ler para você o que está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 13 em diante, que nos diz assim, ó: E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação e vã a vossa fé. Esse texto nos diz que Jesus Cristo, depois de ter experimentado a morte, aquela morte vicária, substitutiva, em redenção do ser humano, ressuscitou. E a Bíblia fala que essa é a nossa garantia. Se Jesus não ressuscitou, Paulo diz, é vã a nossa fé. E lá no versículo 19 ele diz assim, ó: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E é isso mesmo, queridos. Jesus, ao ressuscitar, ele vence a morte. Ao vencer a morte, ele pode ser a nossa garantia de que também haveremos de ressuscitar assim como ele. Sem a ressurreição de Cristo, não temos esperança nenhuma. Jesus morreu a morte vicária e por conta disso nós podemos ter esperança. Mas a sua ressurreição nos dá a garantia de que seremos ressuscitados também. Moisés foi o primeiro daqueles que haveriam de ser ressuscitados por meio da fé em Cristo. Antes da volta de Cristo, todos aqueles que morreram nele haverão de ressuscitar também. Nós não sabemos quanto tempo Moisés permaneceu morto. Não há relato na Bíblia que nos faça definir o tempo. Mas isso também não importa. Assim como acontece com cada ser humano que fecha os olhos pela morte, ao abrir os olhos novamente, haverá de estar na segunda vinda de Cristo. Aqueles que morreram nele, claro, aqueles que morreram acreditando nele, haverão de ressurgir para a vida eterna. Ou seja, terá passado um segundo somente. Ou seja, não haverá noção de tempo. Fechou os olhos pela morte, quando abri-los novamente, haverão de estar na presença de Deus. Que coisa maravilhosa, né? Olha, que notícia boa essa. Sabe por quê? Porque todos os dias nós vemos a morte
Todos os dias a morte nos acompanha, todos os dias ela nos ameaça. Perdemos amigos, perdemos parentes e um dia nós mesmos haveremos de sucumbir diante dela. Mas o fato é que nós não precisamos nos desesperar, como aqueles que não têm esperança. A esperança que há no nosso coração nos faz ficar firmes, porque a morte não é um ponto final. Não é um adeus, é somente um até logo, quando nós iremos ressuscitar pela graça de Deus, pelo poder de Jesus, e haveremos de herdar a vida eterna com Ele. Para que isso aconteça, querido amigo, para que nós tenhamos também, sejamos como Moisés ressuscitados e levados para o céu, é preciso da nossa parte a mesma confiança e a mesma disposição de se colocar nas mãos de Deus como Moisés se colocou. Ao viver uma vida de íntima amizade, haveremos de aprender a confiar em Deus em momentos de dificuldade. Provações, tentações, dificuldades são comuns a todos os seres humanos. Alguns diante da dor, diante dos problemas, das provações terríveis, alguns desesperam, arrancam os cabelos, perdem a esperança. Outros, diante das mesmas circunstâncias, choram, sofrem, mas permanecem com o coração cheio de esperança, com a cabeça erguida, olhando para o céu. Qual que é a diferença? É que no tempo de paz, esses que permaneceram firmes e inabaláveis diante das provações, aprenderam como Moisés a andar com Deus diariamente, através da obediência, através de ouvir a voz do Senhor, de relacionar-se com Ele, através da oração, através da palavra. E quando veio os dias maus, como Moisés, permanecem inabaláveis. Moisés estava lá no cume do monte sozinho, mas teve a companhia de Jesus Cristo, teve a companhia de Jesus que o mostrou como que o povo de Deus haveria de tomar posse daquela terra. E ele se encheu ainda mais de confiança na guia, na liderança de Deus sobre o seu povo. Porque o povo de Deus não depende de ser humano. Haveria de levantar outro líder para substituir Moisés, Josué. Ele levantou Josué e foi um grande líder. E assim por diante. Até hoje o povo de Deus está seguindo a sua jornada. Porque Deus é quem, em última instância, quem lidera esse povo. Que Jesus te abençoe, meu amigo. Que a paz do Senhor Jesus alcance você. Que você encontre esse caminho e comece a caminhar por ele. Porque eu garanto para você, é o único caminho viável para aqueles que desejam ser salvos. Vamos orar? Pai querido que estás nos céus, nos abençoe, Senhor, hoje mais uma vez, a colocar o pé nesse caminho e andar por ele, com a ajuda do Senhor e do seu Santo Espírito sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido amigo, querida amiga. Amanhã terminaremos a nossa semana e o nosso trimestre. Estaremos aí na vésperas do Natal. Desde já, desejo o melhor para você e para a sua família. Aproveite bem o seu dia.